Olá, eu sou a Nicole, acadêmica do primeiro período de Direito na Uniteams, e nesse vídeo vamos tratar sobre o livro O Povo Brasileiro de Darcy Ribeiro. Mas antes de conhecer um pouco sobre o livro, devemos conhecer um pouco sobre a história do autor. Em Montes Claros, uma cidade localizada em Minas Gerais, em 26 de outubro de 1922, nasce Darcy Ribeiro. Além de ser uma das grandes mentes brilhantes do nosso país, foi antropólogo, sociólogo, professor, indigenista e político no Brasil. Em 1995, quando escreveu o livro O Povo Brasileiro, o último e mais moderno livro que conseguiu entender a sociedade brasileira, de certa forma ele também conseguiu traduzir a cultura brasileira, de modo que, ao mesmo tempo que ela é diversificada, ela possui uma unidade. No livro também ele aborda a existência de 3 grandes povos formadores do Brasil. Nesse sentido, Darcy Ribeiro ele também foi muito além ao conciliar as nossas raízes culturais, que começam desde os primeiros habitantes das terras brasileiras até os dias atuais, com a presença de diversas matrizes atuais culturalmente diferentes no nosso país. Antes de analisar o capítulo que vai ser abordado nesse vídeo, devemos também observar o olhar de Darcy à sociedade brasileira. Com isso, nota-se que surgimos da junção dos portugueses com os índios e negros africanos, que se dá pela administração das matrizes raciais diferentes, tradições culturais distintas e formações sociais defasadas acabaram contribuindo para que esses grupos se enfrentassem para formar um novo povo, composta por uma etnia culturalmente diferente e de suas matrizes formadoras bastante mestiças. Ou seja, o Brasil foi constituído por uma etnia unificada e essa unidade nacional foi resultado de um longo processo histórico de formação de um povo brasileiro, que só foi consolidada após a independência, por meio de lutas e a atuação das elites dirigentes. Ou seja, o Brasil, apesar de ser aparentemente ter uma uniformidade nacional, ela apresenta uma profunda desigualdade social, o que levou à exploração da mão de obra escrava, marcada sobretudo pela violência, pelo genocídio e pelo etnocídio. Então, entendemos que assim formou-se uma sociedade com grandes distâncias entre as elites e as classes populares, gerando também diversas tensões sociais entre esses grupos. Então, o grande desafio do Brasil para Darcy é transformar as energias sociais em forças políticas conscientes, de forma que consiga superar a histórica opressão e dependência social. Os negros do Brasil foram trazidos principalmente da costa ocidental africana. Dessa forma, a gente pode dividir ele em 3 grandes grupos. O primeiro, das culturas sudanesas, pelos grupos iorubas, chamados nagus. O segundo, pelas culturas islamizadas. E já o terceiro, pela cultura africana, que era integrada a uma tribo bantu, conhecida popularmente como um grupo Cangololi. A contribuição cultural do negro ela foi pouco relevante, apesar de ter uma importância crucial, tanto pela sua presença, como na massa trabalhadora que teve que produzir tudo aquilo que se encontrava. Assim como o negro, que tinha acabado de chegar nas terras brasileiras e teve que se acostumar, aconteceu a mesma coisa com o negro. E teve que aprender um novo modo de viver, plantando e colhendo dos alimentos que aqui se encontravam. Porque eles eram trazidos, principalmente da costa ocidental africana, e foram capturados em meio ao caos, em meio a diversas outras tribos que falavam principalmente dialetos e línguas bastante diferentes uns dos outros. Dessa forma, a gente pode enumerar as diversas hostilidades que ocorreram com os negros recém-chegados. Uma delas é a diversidade linguística, onde o negro teve bastante dificuldade a aprender o idioma. Também a religião,
e, de certa forma, a política, que evitava a concentração de escravos oriundos de uma mesma etnia a pertencer a uma mesma propriedade. Dessa forma, também, só contribuiu para impedir a não formação de núcleos solidários entre esses povos recém-chegados. Com isso, conseguiram aportuguesar o negro à língua brasileira, além também de influenciar diversas áreas onde eles se concentravam, que eram principalmente o Nordeste açucareiro e as minas de mineração no centro do país. E hoje, esses lugares onde se concentravam os negros herdaram bastante as características físicas, como a cor, os lábios e os narizes. E também nesses dois lugares, o engenho e a mina, o escravo ele se via destinado e incorporado forçadamente à comunidade atípica. Mas não era porque ele era forçado e incorporado que ele era destinado a atender às necessidades da população. Na verdade, ele era, sobretudo, destinado a atender aos desejos e às ordens do Senhor. Ou seja, o negro ele vai transitar da condição de boçal, onde ele ainda é muito ligado à cultura e à comunicação de forma muito primitiva, a uma condição de ladino, onde a comunicação e ele já é melhor e a condição também ele já é mais integrado à sociedade e à cultura. Portanto, a gente pode concluir que o livro de Darcy ele quis demonstrar como a escravidão ela foi sustentada por uma violência e por um sistema brutal, onde o negro ele era sujeitado a extensas horas de trabalho, a condições insalubres como o navio negreiro, e de certa forma essa experiência histórica ela marcou todos os brasileiros, e desde descendentes de escravos a descendentes dos senhores, né? E essa herança ela nos tornou de certa forma mais fortes e sensíveis e também brutais, porque até hoje ainda existem pessoas racistas e autoritárias. Então, para concluir, esse foi um pequeno resumo sobre o livro O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro, sobre o capítulo Os Afro-Brasileiros. Espero que tenham gostado e tchau!